sua liderança tá assim, alta frequência, sempre correndo, apagando incêndio, mas será que tem um outro jeito de liderar, com mais baixa frequência? Então vamos hoje rodar a vinheta. Aprendizagem e educação corporativa. Com Eli Soares e Igor Coso. Começa agora o Fala T&D. Fala T&D, fizemos essa provocação inicial e a gente já está aqui imaginando, gente, todo mundo fala para acelerar. Será que tem um outro jeito? Igor, promete esse episódio. Promete, porque assim, eu confesso que eu às vezes gosto de dar aquelas aceleradas, assim, vou muito rápido, mas eu percebo a necessidade de alternância, assim, de dar uma focada justamente pra gente ter direção. Não adianta acelerar se não tiver um foco numa direção certa, né? Acelerar pro abismo não é bom. Não é o melhor. Convidado do dia. Quem nos provocou esse tema está aqui como nossa convidada e a gente está hiper curioso para entender o que ela traz sobre isso na liderança. É a Karen Zappana, ela é economista pela PUC, com mais de 30 anos de trajetória no mercado financeiro, construiu uma super carreira na intersecção entre resultados de alta performance e desenvolvimento humano, tem experiência em negócio, gestão comercial, evoluiu para uma atuação estratégica como educadora corporativa, mentora, sempre fundamentada em neuroliderança e querendo transformar a cultura organizacional. É ela que provocou esse tema conosco por aqui. Bem-vinda, Karen! Muito obrigada, Elis, Igor. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Muito bom. E a gente vai descobrir algumas coisas sobre ela ao longo desse episódio. Quando a gente fala, então, assim, liderança de baixa frequência, parece que no inconsciente a gente pensa que isso tem a ver com apatia ou com não estar tão conectado ou até com baixo astral. Do que exatamente a gente está falando e por que isso se torna importante nesse nosso contexto atual? Claro, vivemos um momento bastante desafiador, né? A sociedade, as corporações. Eu diria que um líder de baixa frequência não é um líder apático, né? É um líder consciente, porque ele consegue permear nos cenários das diversas formas, porque ele está muito presente. Como na física, a alta frequência ela tem ondas curtas e essas ondas curtas elas esbarram em paredes. Um líder de baixa frequência ele tem ondas longas e essas ondas elas ultrapassam as paredes. E faço aqui um contraponto com a liderança. Então, um líder que está consciente na baixa frequência, ele consegue permear os diversos cenários de uma forma coesa, tranquila, amena, emanando como se fosse um Wi-Fi sistêmico. E isso acaba repercutindo na equipe. Te trago um dado importante da Deloitte. 94% dos profissionais, eles atribuem o sucesso da empresa, da corporação à liderança. Porém, apenas 23% confiam no líder que tem. Uau, dado super importante. Importantíssimo. E quanto isso impacta, inclusive, nos resultados das corporações. Legal. E essa questão da frequência, Karen, eu acho que essa comparação com a física é muito legal, né? Da questão da alta frequência, ela bater nas barreiras e ficar precisando de repetidores nos lugares, né? Sim. E a alta frequência, ela vai mais longe, né? Normalmente, a baixa frequência, ela vai mais longe. Então, normalmente, pensando, a televisão, as coisas que tem... Os rádios de baixa frequência normalmente são utilizados para comunicar, para fazer FM, para fazer a comunicação global. São mais longas. São mais longas e elas chegam longe. E a alta frequência ela fica mais perto. Por isso, por exemplo, a rede Wi-Fi de casa ela é de alta frequência, tem interferências das paredes e ela só funciona em casa. Perfeito, né? Igor. É muito legal essa analogia e a questão não é a efetividade necessariamente. A prática e a cultura do lugar também tem muito a ver com isso, né? Sem dúvida. Porque a gente é movido pelo meio, né? E a gente, no papel de liderança, a pessoa tem que estar bastante consciente o quanto que ela interfere no clima
né, organizacional, na equipe, inclusive no processo de engajamento e de produtividade das equipes. Né? E aquele famoso líder heróico que eu pretendo falar por aqui também, é aquele que herança da era industrial. Olha. Né? Onde ele tem que colocar tudo para ele, carregar o time nas costas, e com isso o processo acaba se dissipando de uma forma não orgânica na equipe. Vamos falar desse líder heróico, então, porque eu acho que ele está extremamente como exemplo dessa alta frequência, porque ele vem com uma lista gigantesca de requisitos que precisa cumprir. Visão de negócios, empatia, aí tem que ter resultado, aí tem que ser pragmático, enfim, tem que estar atualizado com as tecnologias, e tudo isso vai gerando uma pressão ainda mais para essa liderança, e pelo menos a gente percebe que o caminho natural é aumentar a frequência. Onde estão os riscos desse modelo, dessa repetição de modelo que, segundo o que você trouxe para a gente, vem da era industrial? Sem dúvida. Esse modelo, que na época da era industrial foi até coerente pelo modelo comando e controle, mas hoje não cabe mais esse tipo de prática nas organizações, porque ela interfere no processo de criatividade do time, da geração de resultados. Eu trago aqui um dado da Glassdoor que diz que 70% da população de profissionais, elas trocariam de empresa na primeira oportunidade. Ou seja, a grande maioria das empresas, dos profissionais, se sentem presos e eles não saem por uma questão emocional e também econômica. Então, o famoso líder herói, ele não deixa a equipe, ele bloqueia, é como se fosse a neurociência, inclusive, nos deu essa opção, essa descoberta de que o cérebro é um órgão social. Então, quando eu estou emanando e funciona o cérebro como se fosse um Wi-Fi emocional. E ele acaba transmitindo essas ondas, né, da ansiedade. Um líder de alta frequência, ele emana ansiedade, ele emana rapidez e ele desequilibra esse ambiente dentro do time. E um time que está com medo, sente essa energia, né? Na realidade, um time que sente o líder com esse medo, com essa vulnerabilidade, ele passa a ter medo e aí bloqueia a criatividade, né? A vontade de fazer a diferença, e ele aciona aquele mecanismo de luta, fuga ou paralisia dentro da corporação. Com isso, ele apenas acaba sobrevivendo e não continua com o processo de criatividade, que seria a grande sacada do líder, se ele mantivesse a coerência, a inteligência emocional. Tem um livro eu adoro os Danis, tanto o Dani Goleman como Kahneman. Goleman como Kahneman. E o Kahneman, ele escreveu o livro Ruído, justamente que ele fala. Então, um líder que tem ruído interior, ele acaba emanando justamente essa energia e bloqueia o processo criativo das equipes. Acaba perpetuando esse ambiente porque ele não se dá conta, ele acaba agindo no modo automático constantemente. Isso, eu acho que essa questão da alta frequência tem muito a ver com essa questão do automatismo. Totalmente, totalmente. Quando eu estou na alta frequência, eu estou num processo tão ansioso, né? E na ansiedade, eu não acabo pensando, minha inteligência emocional fica de lado e eu acabo agindo por impulso. Eu não me dou conta do que eu estou fazendo e acabo, às vezes, falando uma coisa que não deveria ter falado para o meu liderado. E tudo acaba mexendo, tudo é neurociência, mexe na emoção, mexe na autoestima, né? Ao passo de quando eu estou consciente, presente, respirando de uma forma coesa, ele traz uma tranquilidade para a equipe. E mesmo em momentos de tensão, e hoje o que mais a gente vive são momentos de tensão, né? Meta hoje é de manhã A, à tarde muda para B, à noite é C, e eu tenho que me adaptar. Mas o grande pulo do gato é ter o jogo de cintura para poder lidar com essas diferenças, né, ambiguidades que o mundo me traz. Como que eu faço isso? Me reconectando comigo.
respirando profundamente. E para mim foi um desafio bem interessante, Elise e Igor, porque durante 30 anos da minha vida eu vivi nesse modus operandi da luta e fuga. Imaginando isso, ela vindo Do mundo financeiro. 30 anos de um mundo financeiro, onde o modelo é muito essa de alta frequência, vindo falar de baixa frequência e dessa consciência. Como é que foi esse encontro com essa nova forma de ser? Foi bem interessante, eu passei, porque mesmo no mercado financeiro eu praticava o autoconhecimento, porque eu dizia para mim mesma, eu tô aqui para quê? Minha função neste plano não é somente ganhar dinheiro. Claro, eu quero ter uma vida estável, economicamente ok, mas não é só sobre isso. Sempre me questionei desde muito nova. Eu entrei como estagiária num banco, trabalhei em 4 bancos internacionais, mas sempre com esse comichão, muito por estímulo da minha mãe, de procurar. Minha mãe é socióloga, estimulava muito a questão do autoconhecimento, de porquê. Eu sempre fui muito curiosa em saber. Então, desde muito cedo fazia reiki, são 25 anos de psicoterapia. Então, digo que isso foi um grande alicerce para eu me manter de uma forma coesa nas corporações. Ou seja, por mais que o ambiente me exigia, e o ambiente molda a gente, eu tinha um estado de presença, mas é um processo de treinamento constante, consciência, respiração, né? Claro que os momentos de desafio vão vir, mas e quantas vezes eu tive, digo, meus famosos piripaques do Chaves, mas antigamente Muito bom. ficava um pouco mais no piripaque do Chaves, e chegou um momento que eu conseguia ter um autocontrole das minhas emoções. E eu vi o quanto era importante para a minha equipe, o quanto que eu conseguia emanar essa energia para criar essa estabilidade dentro do meu ambiente de trabalho. Então, mesmo que o mercado exija, você tem um controle de você mesma. Você controla 50%, você pode controlar as suas emoções, as suas atitudes, o que você vai falar. Você não controla o outro, mas isso que foi uma grande vantagem. Ou seja, desde muito cedo eu tomei consciência para que eu possa permear de uma forma coesa, e foram 30 anos incríveis da minha vida. Faria tudo de novo. A gente fala às vezes, não, faria diferente, menos workaholic, mas faria porque fez parte da minha história. E me ensinou coisas incríveis que hoje eu trago para o meu trabalho como consultora. E eu tô refletindo, tô ouvindo você falar, cara, eu tô, assim, adorando. Várias ideias surgindo aqui. Eu tô tentando fazer uma analogia com a questão da frequência cardíaca, inclusive, né? Quando você toma decisões numa frequência cardíaca mais acelerada, você tá mais no automatismo, no impulso. É quando você tá numa situação mais de estresse, né? E às vezes você vai tomar essas decisões ou essas atitudes mais num momento muito mais emotivo, sem tempo de processar racionalmente a questão. Então, às vezes, aquela coisa, a frequência sobe, aquela respirada para você baixar, mas também não pode baixar tanto, porque a frequência cardíaca tem a frequência ideal, Claro. né? E cada um tem a sua frequência ideal também. Se você tá com a frequência muito baixa, você tá apático e tá lá quase morrendo. E também não é essa a frequência que a gente... Não é essa a frequência que a gente quer. Exatamente. Então, é achar essa frequência ideal onde você consiga trazer o seu pensamento pro autocontrole e ter mais consciência desse movimento, né? Pelo menos é isso que eu tô levando e tô pegando. Pessoal, aquela respirada que você dá, um momento de um conflito, de uma intransigência, a frequência sobe, você já vai pro momento de luta ou fuga. Normalmente isso. Respira. E aí sim você vai responder o seu WhatsApp que não caiu bem. Perfeitamente, né? Eu falo muito a questão, quando a gente está num estado emocional que não está fluindo, tudo barra. Eu tenho experiências, assim, vários casos que aconteceram. Normalmente a gente fica num estado de defesa, completamente, a defesa bloqueia completamente nosso sistema de criatividade, de coesão na conversa. Então eu aprendi a respirar, um exercício bastante simples, mas que ajuda a reconectar. Eu faço a respiração quadrada normalmente. 1 minutinho, quando eu estou em momentos mais me sinto mais desequilibrada emocionalmente, inspiro 4, retenho 4 e solto em 4.
Então, para regular o meu sistema nervoso, funciona muito. Então, eu não saio respondendo um e-mail atravessado ou uma reunião que não foi. Não vou me entrar nessa sintonia, porque eu sei que a resultante não vai ser positiva. Exato. Não vai ser, de forma alguma. Em momentos de tensão, você acaba falando que não quer. E isso se reflete também na dinâmica de condução das equipes. A equipe percebe quando você está numa frequência alta, transmite ansiedade, né? Até expele, né, essa energia e cria uma barreira com a equipe. A equipe passa a ter medo. E no medo as pessoas deixam de ser criativas, não produzem conforme elas deveriam produzir. Então eu falo que é um exercício, que nem a minha grande professora Inês Coso fala, orando e vigiando, um dia de cada vez. Somos humanos, mas o quanto antes a gente conseguisse dar conta dos nossos comportamentos, ações e atitudes e o quanto na liderança a gente interfere na vida das pessoas, isso digo que é o melhor dos mundos. Claro que você não vai ficar ligado não estão me observando, mas tem que ter uma consciência. A respiração traz muito a gente para o estado presente, demais. Então, uma recomendação aqui para o público: saiba respirar. É uma coisa tão simples e que a gente negligencia, e quanto isso interfere no nosso sistema neurológico. Não se dá conta. Quando a gente é pequeno, a gente não respira, né? O bebezinho, a barriguinha dele infla. Ao longo da jornada, a gente desaprende a ser humano. Que entra no automático. Totalmente no automático. Então, mais uma vez aqui eu falo da baixa frequência. Novamente repito, não é sobre ser lento, é sobre ser estável, para você tomar as melhores decisões na gestão e para a corporação. O que a corporação quer é resultado, gente. Não tem outra. É a máxima. Mas por que não gerar resultados sustentáveis de uma forma coesa, coerente, sem sangrar a equipe, sem adoecer as equipes? A gente fala sem matar e sem morrer. Não é? As duas coisas, porque para os dois lados é necessário que você tenha essa baixa frequência. Quando você falava, eu fiquei pensando duas coisas aqui. Elis. Uma, existe assim um detector que a gente vai chegando perto do líder? Frequencímetro? Frequencímetro. Um scanner, né? Isso, um scanner, alguma coisa. Scanner emocional. Se tem como a gente criar esse detector, olha, não só a frequência está muito alta, fica 2 dias em casa, dá uma respirar, fazer uma massagem, fazer uma meditação. Se tem essa maneira da gente conseguir criar um medidor, e se assim, na sua experiência, que está falando do assunto, que está pesquisando do assunto, se você identifica um número, sei lá, cada 10 líderes, quantos estão atuando em alta frequência? Tem alguma coisa assim? Sabe, aquela especulação para a gente poder colocar um pouco mais de atenção nesse tema? Eu te trago dados da Gallup sobre engajamento das equipes. Tá. Nós temos um dado bem alarmante. Quase 60% da população, dados de 2025, são 66%, estão os times desengajados, Sim. completamente desengajados. E na primeira oportunidade eles saem da corporação. Por quê? Porque a liderança, ela não entendeu a nossa realidade atual. Alguns continuam no modo da época industrial, da era industrial. Eu acho que piorou muito. Não acho que é de lá, eu acho que pode ter começado lá, mas eu acho que piorou muito. Piorou bastante, sim. Piorou bastante porque as pessoas estão num modo automático, Isso. não têm consciência dos seus atos em relação ao mundo, à sociedade, à corporação e às suas equipes. E tem também uma coisa que acho que assim, a consciência sobre essa necessidade de mudar do comando e controle para a confiança, eu vejo que vem aumentando, Sim. mas o mundo está acelerado. Então ele demanda uma aceleração também. Então fica um jogo assim, fala, puxa, eu preciso equalizar essas frequências, a frequência externa do que é exigido com a frequência interna de como eu preciso para fazer. Então
Eu acho que existe um paradoxo grande aí, e esse é um desafio que, assim, é muito tranquilo a gente conversar aqui, mas colocar isso na na hora prática... do vamos ver, na hora do ver, fogo cruzado, a gente é testado. Por isso que a consciência é importante, né? O autoconhecimento é fundamental. A presença. A presença. Né? E o que ajuda a gente a entrar em estado de presença é a respiração. A respiração, controlar. É simples. Eu não estou aqui descobrindo power, é simples, né? Entrei em contato com a minha respiração, eu me torno mais consciente, porque o que mais tem hoje, se fala do líder multi-skill, das equipes multi-skill, mas ninguém consegue fazer nada ao mesmo... 5 coisas ao mesmo tempo, você vai perder. E eu lembro de situações, até de liderados que comentam mentorados, eu sou mentora de lideranças executivas do mercado financeiro, e assim, Karen, me comentam, eu estou conversando com o meu head, com o meu diretor, peço um tempo para eu falar com ele, para ele ter atenção plena comigo, e ele está olhando o celular e diz que está prestando atenção naquilo que eu falo, mas não é ter respeito. Digo que voltar às origens da nossa essência humana, que a gente infelizmente está perdendo por uma questão de sobrevivência, né? Uma valorização pelo trabalho extremo, e o trabalho é muito importante para nós, claro que é, mas você não pode sobrecarregar e ultrapassar a tua potência, né? Os cuidados com a tua saúde. Um índice alarmante também de pessoas jovens tendo AVC, tendo infarto. Isso porque não olham para si, não se cuidam, né? Eu, assim, sempre da mesma forma que eu estou muito ativa, acelerada, workaholic total, né? Agora um pouquinho mais, olhando para mim de uma forma mais coesa, mais gentil comigo, mas sempre pratiquei atividades físicas, né? A questão de beber água, pelo menos 1,5 litro por dia, 2 litros. O sono, gente, é essencial. E o índice de pessoas que estão tomando remédio para dormir é enorme. Depois toma para acordar. Para acordar, depois para produzir. Então, isso. Meio que está sendo banalizado essa questão da saúde. Então, olhar para si primeiro, para você poder entregar o melhor para o outro, por meio de ações equilibradas. Ter um Wi-Fi emocional que emana equilíbrio para as equipes. Para mim, esse é o grande segredo na gestão. As intercorrências vão vir e cada vez mais fortes. Não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar. Vai piorar. Eu digo, o nível de intensidade em negócios, cobranças, metas. O mundo vai acelerar, a frequência vai acelerar, são muitas possibilidades. Muitas possibilidades e cada vez mais, é mais concorrência, é desafio econômico, é desafio político. Então você é colocado à prova toda hora. E se a gente não entrar em contato com isso... Cartas, né? Tá virando um caçal de cartas. Exatamente, toda hora cai. E toda hora é uma coisa nova. Então, como ter o controle emocional desse processo? Então, é a gente que comanda. Eu tenho controle sobre mim, não tenho controle sobre o outro. E quando você é um líder, você carrega esse grande bônus de aprender com o time. Se você não quiser cuidar de pessoas, então não tem por que você aceitar. Que é um grande desafio. Se conhecer para conhecer os membros do teu time. É condição número 1, a questão da relação, da comunicação. Saber o que você vai falar para o teu liderado A, o estilo do teu liderado A, o estilo do liderado B, C, para você pegar o melhor de cada um. Para que eles produzam o máximo, um ambiente de coerência, de confiança. Perfeito. Você traz, Karen, a questão da sobrecarga cognitiva como um imposto invisível nessa produtividade. Como é que se manifesta no dia a dia da liderança e por que muitas vezes passa despercebido esse imposto? Sem dúvida. Eu sou muito fã, como eu comentei, dos Danis, né? E o Goleman tem um livro recente, Optimal, né? Que ele fala sobre o estado ótimo da produtividade.
E para que eu consiga estar nesse estado ótimo da produtividade, eu tenho que enxergar além. E me enxergar o quanto eu estou interferindo no processo de resultados do meu time, para poder extrair o máximo de potencial dessa equipe. Então, é o famoso olhar para si. Olhar para si, porque eu interfiro no processo. Está provado inclusive ele tem esse estudo, líderes coesos, líderes de baixa frequência que conseguem enxergar a equipe e respeitar as diferenças, eles conseguem otimizar o lucro da empresa em até de 20% a 30% a mais. Um empresário, isso? Mas não em uma semana. Não. Isso em um processo. Isso é um processo, né? Digo, de construção. Não tem uma porção mágica. De criar um ambiente propício, né? Sim, criar esse ambiente de aprendizagem, né? Onde as pessoas consigam falar sobre os erros imediatamente. Então, também sou muito fã da Amy Edmondson, né? Que fez um estudo falando que as equipes que trazem mais potência para a empresa são aquelas que detectam um erro, né, rapidamente e conseguem ajustar esse erro. E os líderes promovendo esse ambiente de coesão, de aprendizagem, de confiança. Aconteceu um erro, ele vai estar, o liderado tem um erro, ele comunica prontamente para o seu líder. E ele consegue ter esse olhar curioso, curiosidade, não a punição. E na punição, a equipe aciona a amígdala cerebral, o cortisol, que faz um mal terrível para o nosso organismo. O cortisol bloqueia a criatividade, bloqueia a performance completamente. O estudo da Amy eu também adoro. As equipes de maior performance não eram as que erram menos, e sim as que falam mais sobre os erros. E isso é muito, para mim, é potente demais. Porque, vamos falar sobre isso e de forma aberta, coração aberto, né? Sim, transparente. Eu acho que nada como um diálogo transparente, coeso. Digo que baixar a frequência, eu falava assim, baixa a bola, tranquilo, por que exagerar, né? No teu processo de intensificar, você não precisa falar gritando com o teu time. Claro, você tem que ser objetivo, enérgico, aquilo que de fato precisa. As conversas desafiadoras têm que existir. Então, mais uma vez eu falo, um líder de baixa frequência não é leve. Ele é mais certeiro, ele é mais racional, ele é mais equilibrado para tomar as melhores decisões para a corporação e para o time. E o resultado é uma consequência, gente. Goleman provou que equipes coesas, equipes equilibradas produzem até 30% a mais. O líder não pode ser um gargalo do lucro da empresa. Karen, tem assim comportamentos que a gente pode identificar? Opa, se eu tenho essa lista, porque quem está assistindo ou está fazendo comparação da sua liderança ou está se colocando no lugar de líder e vendo, como é que será que está a minha frequência? Se eu tenho comportamento A, B e C, estou em alta frequência. Se eu tenho comportamento A, B e C, estou um pouco mais equilibrado. Comportamento de alta frequência, logo de cara, é um comportamento ansioso, que julga as pessoas, que fala rápido, que não se comunica. E que sofre porque ele não quer tratar as pessoas daquela maneira. Então, ele se cala. Ele não externaliza, nem para ele mesmo. Ele não sabe como ele funciona. Às vezes ele está ausente nos cuidados, autocuidados, tanto físicos, alimentares. Esses são grandes sinais de um líder que atua em alta frequência de uma maneira exagerada. Claro que você tem que dosar e o momento, o ambiente, ele vai te dizer, né? Assim como o estilo de liderança. O Goleman, inclusive, tem, né, os 6 estilos de liderança. Você tem, o pulo do gato é você usar os 6 estilos de liderança de acordo com o ambiente, de acordo com o teu liderado. Não na grande massa. Saber fazer essa leitura do cenário. Então, assim, um líder de alta frequência, ele não faz leitura de cenário. Ele não está consciente.
Agora, um líder de baixa frequência, ele está com a bola baixa, ele consegue ter olhar de helicóptero, um olhar coeso, um olhar, digo, de um passivo mesmo. Quero entender você. Ele entende seu liderado, ele sabe. Uma simples pergunta, um bom dia, como está tua família, como está teu pai? Você já muda o dia da pessoa completamente. Às vezes a pessoa pegou o ônibus, metrô, trem. 2 horas para 2 chegar. horas para chegar. E aí o gestor olha com uma cara estranha, mas por que não tentar entender sem julgar? O líder de alta frequência, ele julga demais. Julga e se julga, né? É um auto-julgamento o tempo todo. E aí a gente tem níveis altíssimos de burnout, de estresse. Isso interfere completamente na tua saúde, inclusive cognitiva. Eu falo que temos que ter a lucidez cognitiva. E aí me fala da segurança psicológica, digo que eu traduzi para lucidez cognitiva, ou seja, quanto mais consciente, quanto mais em estado de presença estou mais lúcido para poder te ouvir, para poder entender a tua necessidade, para poder te apoiar, para deixar minha marca em você. E Karen, tem uma coisa que eu estava refletindo aqui sobre o... é um papel do líder, o líder de alta ou de baixa frequência, líder, como fazer isso. Tem diferença da alta liderança ou média liderança? Quem está mais em alta frequência? Porque normalmente a alta liderança tem mais acesso a processos de autocuidado, normalmente são líderes mais sêniores que já tiveram muita vivência e tiveram mais acesso, e tem mais acesso a uma terapia, ou um coach, uma mentoria, para entender esse estado de consciência. E o novo líder que está chegando agora, muitos não tiveram esse preparo de autoconsciência para chegar, para estar nesse estado de liderança. Então, tende a acelerar, pelo menos é a leitura que eu faço. E a sua? Isso, assim, bom, te falo do meu histórico, né? Eu percebia que alta liderança era muito mais potente. Para mim era total alta frequência, mas de alguma forma eu consegui identificar pessoas coerentes. Ou seja, porque eles são exigidos pelo banqueiro por resultados e objetivo máximo. E eles vão mover a corporação o tempo todo para remunerar o acionista e remunerar o dono. Tá? Existem pessoas que eles têm o ego exacerbado e acabam não tendo essa coerência e vão pisando e não se importam. Mas uma grande maioria das pessoas conseguem ter por conta desse autocontrole e procurar ajuda, por exemplo, mentoria, coach, que os ajuda a poder permear nesse processo e poder disseminar isso, né, para a média e a base da corporação. Digo que o processo... E aí, a média liderança entende de uma forma... Imagina, o resultado tem que vir e assim se vira nos 30. Normalmente, um líder que está na média liderança, em um mercado, por exemplo, de vendas, varejo, foi o melhor vendedor. E promove o melhor vendedor, não se perguntou para esse cidadão se ele queria ser gestor. Ele, claro, aceitou, porque viu como uma oportunidade de fazer carreira na corporação, de ganhar um pouco mais, e acabou aceitando. E a empresa colocou ele na berlinda. Então, ele entrega aquilo que ele sabe. O que ele já viu. O que ele já viu, as referências que ele tem de liderança, e normalmente ele aplica. Claro que a gente não pode também atribuir à empresa a preparação. Você tem que ir atrás também. A tua carreira. Né? É você, o teu... Compartilhada, né? É uma guarda compartilhada. Guarda compartilhada, é a tua carreira. Você é protagonista da tua vida. Não pode ficar na dependência da empresa te proporcionar. Se a empresa não vai proporcionar um treinamento, eu não vou fazer. Não, você tem que correr atrás. E alternativas existem e muitas para você poder se aperfeiçoar. E muitas vezes, se você pedir para a empresa, falar, puxa, eu estou vendo isso, ela vai te apoiar, né? Com certeza, com certeza. Então, digo que a média liderança enfrenta um problema muito, muito sério de permear para que as empresas possam, né, produzir sustentavelmente, de forma coesa e motivem as suas equipes. Nós temos agora a NR01, que já entrou no passado, agora em maio entra, valendo, né? Então, já não está mais na pauta do RH.
Tem que entrar na pauta do jurídico, do Transversal. compliance, porque agora vira um passivo trabalhista. Tem que entrar na pauta da liderança, É. de todos os A líderes. falta da liderança. Da liderança. Quanto interfere, né? Os ambientes tóxicos. É um gargalo, né? Para o lucro da empresa. Uhum. Então, o líder já sacou esse movimento. E aí, nós temos 5 gerações operando juntas num único ambiente. Então, o líder que é consciente, ele tem que conectar essas 5 gerações. Eu não sou de acordo, né? Eu sou X totalmente. E ouço os meus mentorados, porque essa geração Z não quer nada com nada. Não, gente, cada um tem a sua verdade. Uhum. Cada um tem o seu porquê eu estou aqui. Até acho que a geração Z é muito mais consciente do que eu, a mais X consciente. pura. E acho justamente por essa consciência que às vezes a percepção é de que eles não estão aí nada com nada, porque eles têm uma consciência diferente, Claro. uma frequência diferente, talvez. Eles já estão... De não aceitar certas coisas que a nossa geração acabou aceitando, porque hoje tem muito mais opções. Sim. Exatamente. Você pode ser um autônomo, um empresário, um freelancer, e o céu é o limite, vou viver a experiência. Então, o líder que é esperto, né, que sacou o processo, ele consegue extrair o melhor de cada geração, juntar. E o pulo do gato é a coesão e a relação humana, a comunicação, se preparar. E opções tem muitas. Eu digo que não se prepara quem não quer. Exatamente. Não é falta de conteúdo, como, Não por é exemplo, o nosso Fala TID aqui, que tem conteúdo para você ficar o tempo todo se atualizando, vendo o que é tendência, parando para prestar atenção em você, no seu autoconhecimento. Por exemplo, esse tema de baixa frequência aqui da liderança, minimamente te provoca a melhorar. A gente está chegando no final, Karen. Mas Passa a rápido, gente né? tem um momento Toma e Devolve, que daí a gente lança uma palavra, uma expressão, e aí você tem que responder também com uma palavra, uma resposta bem curta sobre são provocações. Toma e devolve. Bora, Igor. Bora. Vamos ver. Agenda anual. Agenda anual, estou preparando agora com novidades incríveis. Eu sou executiva de desenvolvimento de pessoas da Academia Rafael Toro. Legal. Faço parte da rede Ambima de Educação. Uma coisa importante que eu fiz depois que eu saí do mercado financeiro, né? Meu sonho era fazer trabalho voluntário. Olha, que legal. E poder ajudar com toda essa minha bagagem. Então, faço parte da rede Ambima de Educação. Faço parte da mentoria para a liderança feminina por meio do IVG, que é um Muito bom. instituto fantástico. Sensacional. E o ano passado eu fui promovida para coordenadora de mentores, tive Legal. essa honra. Então, para mim, isso me move. Aquilo que eu tive nesses 30 anos de mercado financeiro, eu quero entregar para o mundo, porque para mim foi uma escola. Isso me move, me traz uma alegria, me deixa quite com a vida. Ou seja, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Sim, boletos estão aí, mas o que mais importante é deixar meu impacto na vida das pessoas de uma forma leve. Muito bem. O momento Toma e Devolve a gente fala Toma e uma devolve. coisa, você responde uma coisa, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Mudança de última hora. Pensar. Ok. Terapia. Sempre sagrado. Muito bom. E o que não é óbvio sobre a Karen? O que a gente lendo seu currículo, batendo esse papo aqui, as pessoas nem imaginam. Claro. A Karen usa a dança como ferramenta de autoconhecimento. Eu sou participante de uma companhia de dança latina, de salsa, bachata, merengue. Isso, uma reconexão com a minha essência, com o meu natural. E digo que a dança é uma cerejinha do bolo, porque é uma conexão de mulheres incríveis e a gente se empodera, uma sororidade fantástica. Uau, que incrível. Muito bom. Reconexão com as minhas raízes. Eu sou peruana. Moro aqui há 40 anos e respeitar as minhas ancestralidades. Vir das montanhas para causar impacto no mundo que eu quero. Isso mesmo. E sobre equilíbrio emocional. E não confundir a leveza com passividade, e sim com uma coerência para poder me conectar de uma forma mais humana com as pessoas. E deixar Muito meu legado. bem. Como é que as pessoas te encontram para continuar esse papo?
Claro, eu estou nas redes sociais como Karen Zappana, no LinkedIn, no Instagram também. Meu Instagram era particular, era privado, eu transformei meu Instagram para público. E também faço parte da ABTD, uma grande honra estar com meus amigos aqui, que eu sou fã número 1. Que legal. E na Rede Ambima da Educação. E agora, no mês de fevereiro, março, divulgaremos a questão do IVG, que vão ter o próximo programa de mentoria Nós por Elas para mulheres. Muito bom. Obrigada de ter vindo aqui gravar com a gente esse episódio. Eu tô saindo com a frequência mais equilibrada. Olha, eu também. Tô mais consciência da frequência, de como conseguir parar para respirar. Isso tem me ajudado bastante. Sim. Bom, fico muito feliz. Obrigada, Karen. Vou fazer aquele tchau para você e pedir para que você tome essa consciência. Será que precisa abaixar um pouco mais a frequência para que esse impacto seja mais longo nas pessoas e que seja positivo? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. O Fala TID é produção Bravende em parceria com a ABTD. Aprendizagem e educação corporativa. Com Eli Soares e Igor Coso.